E aí galera do Verbo Enem, tudo bom? Sou o professor Álvaro e hoje a gente vai começar a falar algumas dicas de biologia para vocês seguirem na prova de ciências da natureza, né? Então, a primeira coisinha importante da gente começar falando sobre biologia é na bioquímica, tá? Então na bioquímica a gente vai estudar os compostos que existem nas células ou que compõem os seres vivos. Então essa bioquímica é importante ter uma basezinha sobre ela. Os compostos inorgânicos que formam os seres vivos ou que são importantes para os seres vivos, tá? Nós temos dois tipos, a água e os sais minerais. A água, que é o composto inorgânico mais importante para a vida de todos os seres vivos, tá? A água é o composto que a gente diz, se existe vida, é porque existe a partir da água ou por causa da água. Então, algumas características que vão deixar a água importante para a composição dos seres vivos. Ela dilui a maioria das substâncias, tá? Então ela é um solvente universal. Então essa característica é importante porque a maioria dos nutrientes que nós recebemos a gente recebe pela água e os nutrientes são transportados dentro do nosso organismo pela água. Então a água é importante nesse fator de ser um solvente universal. Característica que leva ela a ser um solvente universal, a água é uma molécula polar. Tá? Então ela é uma molécula, por ser polar, que dissolve a maioria das substâncias que existem nos organismos. Tá? Essa capacidade de dissolver as substâncias é importante para a nutrição dos seres vivos. Outra coisa muito importante, calor específico da água. A água ela apresenta um alto calor específico, então ela auxilia na manutenção da temperatura dos nossos corpos, dos corpos dos seres vivos em geral. Então essa água vai fazer parte de 70% do corpo de alguns organismos, até 90% dependendo do organismo, e aí essa água vai auxiliar na temperatura para que não varie tanto a temperatura do corpo desses indivíduos. Então esse calor específico ser alto é importante, tá? Então eu preciso de muito calor para modificar a temperatura da água. Então esse calor específico ser alto é bastante importante para todos os seres vivos, tá? Outra coisa muito importante, a água tem pressão osmótica, ela gosta de diluir substâncias, então ela vai passar sempre para locais onde tem maior quantidade de soluto. Lembrando que toda solução tem o soluto e o solvente, soluto a parte sólida e o solvente a parte líquida, na maioria das vezes a água, né? Então ela vai sempre partir para locais onde tenha bastante soluto para que ela consiga diluir. Tranquilo? Então a água vai ter essas principais características aí, algumas principais características para que a água seja tão importante para os seres vivos, tá? E os sais minerais? Bom, os sais minerais aí são íons, né, que vão fazer parte da composição dos indivíduos, e esses íons vão ser importantes para que a gente receba esses nutrientes. Então, por exemplo, o cálcio é muito importante para a composição do nosso organismo, né, de muitos seres vivos, por exemplo, a formar endoesqueleto, que é o nosso caso, a gente tem um esqueleto calcário, matriz inorgânica é todo calcário, tá? O magnésio, muito importante para as plantas, para a formação, para a composição da clorofila. Então a clorofila é aquele pigmento que serve para fazer a fotossíntese, e esse magnésio compõe a clorofila. Então é muito importante para as plantas principalmente. O ferro, que nas nossas células, por exemplo, vão auxiliar no transporte do oxigênio, vão compor a hemoglobina lá nas nossas hemácias. Então mais um sal mineral importante. Cloro, nós utilizamos o cloro para produzir o ácido muriático, o ácido clorídrico, que é o suco gástrico, né? Então lá no nosso estômago a gente produz esse ácido a partir do cloro. Então a gente também precisa desse sal mineral, precisamos dessa composição no nosso organismo. E o sódio, que vem no sal, né? E é o sal que vai fazer o controle osmótico, vai fazer o controle de sais minerais dentro do nosso organismo, também muito importante. Tranquilo, pessoal? E aí nos compostos inorgânicos a gente tem o comecinho do que a gente vai ver mais à frente nas ciências da natureza, na bioquímica e nos seres vivos. Feito, pessoal, até a próxima aula.